A relação entre Francis Ngannou e o UFC está mais conturbada do que nunca e existem sérios riscos do campeão peso pesado não renovar o contrato e seguir em frente com a vida. E isso é o resultado de uma série de desentendimentos ao longo dos anos. E apesar da conquista do título do Ngannou em março, uma coisa que poderia melhorar essa relação, acredito que as coisas acabaram piorando quando o UFC decidiu fazer o cinturão interino entre Ciryl Gane e Derrick Lewis, um dos casos de cinturão interino mais sem sentido da história. Afinal, o Ngannou estava ativo, saudável e tinha lutado há pouco tempo. Mas enfim, voltando ao presente, as coisas deram uma melhorada quando Dana White se encontrou com Francis Ngannou em um restaurante. Aparentemente a reunião foi bem produtiva e pode ter melhorado as chances de renovação. Mas as coisas ainda estão muito incertas, e agora que um elemento externo fez uma proposta muito interessante, aí tudo ficou ainda mais conturbado. E esse elemento externo foi ninguém menos do que o boxeador Tyson Fury, atual campeão peso pesado da WBC e The Ring. Ele desafiou o Ngannou para uma luta de boxe com luvas de MMA, e como esperado, isso atraiu a atenção do campeão do UFC, que prontamente aceitou o desafio. Quem viu o vídeo aqui do canal da história de Francis Ngannou sabe que o sonho do camaronês sempre foi lutar boxe. Toda aquela viagem e o sofrimento que ele passou na travessia para a França só aconteceu porque ele sonhava em ser campeão mundial de boxe. Ele só entrou no MMA porque precisava de dinheiro na época e tinha mais oportunidades dele lutar no MMA do que no boxe. Só que mesmo assim, ele dizia que essa passagem pelo MMA era apenas temporária, uma pausa no meio do caminho dele se tornar um pugilista profissional. Mas no fim das contas, o MMA estava dando resultado, o dinheiro estava entrando muito bem e a oferta do UFC chegou bem cedo, então ele não podia jogar tudo isso fora para recomeçar do zero no boxe. Então, ele abraçou de uma vez por todas o MMA, e o resto é história. Mesmo assim, ele ainda sonha em lutar boxe pelo menos uma vez antes de se aposentar. E se essa vez for contra o campeão mundial da WBC, melhor ainda. Mas óbvio que as coisas não são tão simples, não é só aceitar o desafio do Fury e entrar no ringue. Além, claro, das questões contratuais, os dois têm negócios para resolver em seus respectivos universos. O Ngannou tem que enfrentar o Ciryl Gane agora em janeiro e na sequência ainda deve ter o Jon Jones, uma luta que pode deixar o Ngannou marcado para sempre na história. Não dá para jogar fora essa oportunidade, principalmente quando ele tem grandes chances de vencer aquele que é considerado o maior lutador de todos os tempos. Já o Fury tem que enfrentar o Dillian Whyte, campeão interino que, pelo visto, vai ser o desafiante mandatário da WBC. Para quem não sabe, desafiante mandatário significa que, obrigatoriamente, o Tyson Fury tem que defender o cinturão contra o Whyte. E na sequência tem a possibilidade dele enfrentar o vencedor da revanche entre Alexander Usyk e Anthony Joshua, que vai possuir os cinturões da WBA, WBO, IBO e IBF. Sendo assim, Fury vai ter a chance de unificar todos os cinturões das principais organizações de boxe, um feito que pouquíssimos lutadores conseguiram fazer na história do esporte. Então também é uma oportunidade que ele não pode deixar passar. É interessante como os dois parecem viver situações parecidas. Além de uma luta obrigatória, na sequência eles têm a chance de conquistar um feito histórico em seus respectivos esportes. E para mim, isso só deixa uma coisa clara: Tyson Fury contra Francis Ngannou tem tudo para ser uma luta colossal, mas não em 2022, e sim em 2023. Imaginem só, 2023, Tyson Fury tendo acabado de unificar os cinturões mundiais do peso pesado, enfrentando Francis Ngannou, campeão peso pesado do UFC, que acabou de derrotar Jon Jones, o maior lutador de todos os tempos. Não tem como essa luta ficar maior do que isso. Seria um embate entre dois caras que atingiram o patamar mais supremo em seus respectivos esportes. Esportivamente falando, seria um crossover muito maior do que Mayweather contra McGregor, porque apesar do McGregor ser campeão do UFC na época, o Mayweather não era campeão de nada, ele tinha acabado de sair da aposentadoria. No caso do Fury e Ngannou, seriam dois campeões pesos pesados atuais, cada um em seu auge e tendo acabado de fazer história. É algo sem precedentes e tem tudo para ser uma das maiores lutas da história, esportivamente falando. Adicione também o fato de que é uma luta entre pesos pesados, ou seja, basta uma patada para encerrar tudo. E a gente está falando de Francis Ngannou, ele tem o recorde de soco mais potente do mundo. Então essa luta tem o elemento surpresa, o elemento da curiosidade, que no fim das contas é o que atrai a grande massa, aquele público mais casual, que é o que gera mais receita. Tendo em vista que existe toda essa possibilidade,
fazer essa luta agora seria um grande erro. Então a recomendação pro Fury e pro Ngannou é a seguinte: paciência. Resolvam suas coisas em 2022, mantenham essa rixa viva com as alfinetadas aqui e ali e montem um cenário para aquela que seria uma luta histórica. E quando eu digo montar o cenário, eu quero dizer que o Fury tem que passar pelo Dillian Whyte e unificar os cinturões, enquanto o Ngannou tem que passar pelo Ciryl Gane e também o Jon Jones. Ah, e sobre aquela história de ser uma luta de boxe com luvas de MMA, podem esquecer. Dificilmente a comissão permitiria isso. Eu sei que seria mais justo pro Ngannou, que está acostumado a lutar com luvas de 4 onças, que são as luvas de MMA. Mas para vocês terem noção, para a luta do Mayweather contra o McGregor, o máximo que eles conseguiram fazer foi deixar os dois lutarem com luvas de 8 onças. E isso porque o Mayweather ainda ajudou no processo. Ele foi a favor da redução das luvas para deixar o McGregor mais confortável. Então esqueçam essa história. Se essa luta acontecer, vai ser com luvas de boxe. A única forma de, por acaso, permitirem essa luta acontecer com luvas de MMA seria se ela fosse uma exibição, uma luta de exibição. Só que daí tiraria o tempero da luta. Mas afinal, quem venceria, Tyson Fury ou Francis Ngannou? É isso que eu vou responder no próximo vídeo. E pessoal, quero agradecer a patrocinadora do canal, a Pure Suplementos, o suplemento mais natural de todo o Brasil. Use meu código Carlos Figueira e garanta 5% de desconto na suplementação mais saudável para os seus treinos. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.